Muito boa noite, muito bem-vindos. Esta é a nossa segunda conferência rosa. A primeira foi um sucesso, graças a vocês. E eu sei que hoje tenho aqui pessoas repetentes que já estiveram na primeira, tenho pessoas novas, por isso vou apresentar-me e vou explicar um bocadinho o que é que vai aqui acontecer. Hoje estou num sítio diferente, estou num estúdio, até tenho um cadeieiro e tudo, só me falta a plantinha. Tenho 3 convidados maravilhosos e vai ser uma conversa informal, descontraída e o tema é: poderá o humor servir como terapia? E hoje tenho aqui 3 maravilhosos que eu vou apresentar muito rapidamente porque é impossível resumir as carreiras deles. Tenho o António Raminhos, que o momento alto da carreira dele foi quando escreveu o prefácio do meu primeiro livro a brincar. António Raminhos, humorista, comediante, locutor de rádio, apresentador de televisão, pai de 3 Marias. Obrigada, Raminhos, por estares aqui. Depois tenho o João Condeixa, que eu tenho que ler, que este nome é mais composto. External Policy Affairs Manager na Janssen, é isto, João? Que tem uma vida maravilhosa, com super multifacetada, pai de 2 meninas também, e que eu conheci num projeto muito giro, que é o Parlamento da Saúde, a falar de saúde. E depois temos Maria João Cardoso, que também é difícil resumir o seu percurso, vai ser só assim uma linhazinha. É chefe de cirurgia mamária na Fundação Chapalimau, presidente da Mama-Help, e é um gosto enorme tê-la aqui. Muito obrigada aos 3. Vou só respirar um bocadinho, está bem? Entretanto, isto foi assim. Raminhos, começa. Só uma coisa, as pessoas lá em casa, por favor, façam perguntas aos nossos convidados, temos aqui um chat, por isso aquilo que vocês quiserem perguntar estejam à vontade e vou tentar integrar. Sobre o tema, atenção, não é perguntar... Sobre o tema, claro. Não é o Raminhos, que até calças, não, sobre o tema. Raminhos, muito obrigada por estares aqui. Não te preocupes que eu não te vou perguntar se o humor tem limites, porque não é isso que eu te vou perguntar. Mas o que eu gostava... Mas podes perguntar à vontade? Não, é aquela pergunta que todos os comediantes detestam que se faça. Sim. A pergunta que eu quero te fazer é, de facto, o humor está na tua vida, não é só a tua profissão, está na tua vida desde sempre, mas quando a tua família foi afetada com cancro, o humor foi um escape, o humor foi uma defesa, ou de facto era-te inato e era mesmo a tua forma de respirar e a melhor forma de lidar? Eu acho que, em grande parte, era a minha forma de lidar, mas eu acho que isso já vem de família, porque a minha mãe, apesar do caso ser com ela, e obviamente ter outro grau de seriedade, como é óbvio, não é? A minha mãe sempre tentou levar as coisas de modo mais ligeiro, não colocar uma carga tão grande. E eu e os meus irmãos, dentro da possibilidade, não é? De tentarmos também fazer o mesmo. Mas acho que é uma coisa muito inata. E é uma coisa que eu acho que na minha família, se calhar, de algum modo, até passa de geração em geração, porque eu lembro quando a minha mãe adoeceu a primeira vez, que terá sido para aí em 2000, acho eu. Okay. Eu lembro que a minha mãe depois fez os tratamentos e perdeu o cabelo e tinha uma peruca. E eu brincava com a peruca e punha o meu sobrinho, na altura, o meu sobrinho devia ter para aí 4 ou 5 anos, e eu punha-o a andar na casa com a peruca da minha mãe, de um lado para o outro, parecia o Maradona, e a minha mãe ria-se imenso, não é? E a gente ria-se muito, e depois foi muito assim, mesmo já para o fim, funcionou-se sempre muito neste registro. Eu sei que nem todas as pessoas vão compreender, não é? Mas eu acho que tem muito a ver exatamente com cada um e não propriamente uma coisa. Se alguém não gostar ou se não se sentir confortável com o humor, numa situação grave, eu respeito isso, não é? Mas também quero que respeitem se eu brincar com uma coisa que me é pessoal e não levarem a mal. Pois, porque às vezes acontece isso, exatamente. Sim, porque as pessoas gostam de impor as crenças delas para não se sentirem sozinhas. Raminhos, João, diz-me uma coisa, nós temos defendido o humor, tu és um defensor do humor, mas tu achas que o humor é muito bonito, toda a gente gosta muito do humor e da alegria, é muito bem-vinda, mas depois, quando trazemos o humor realmente para a saúde, para as instituições, tu achas que ainda há aqui um caminho a percorrer, que ainda há preconceito com o humor? Eu digo isto porque, na minha opinião, e tu sabes aquilo que eu penso, eu acho que há, não é? Que ainda há aqui um caminho que as pessoas ainda têm medo, que o humor ainda é tabu. Mas quero aqui ouvir a voz de alguém que sabe mais do que eu, que és tu. E o que é que tu achas? Achas que há ainda preconceito aqui
ou não? Marino, primeiro, olha, deixa-me só agradecer o convite para estar aqui entre dois especialistas, literalmente entalaste-me entre dois especialistas. Mas, respondendo um bocadinho à tua pergunta, eu sou um defensor do humor, não tenho muito jeito para o fazer, aliás não faço disso profissão, para isso temos cá o Raminhos, mas acho que de facto tu tens razão quando ainda há aqui um grande preconceito. E eu acho que isso vem desde o momento em que nós somos pequenos. Se quiseres, daquelas primeiras frases que tu ouves na vida é: com a saúde não se brinca. Exato. E quando tu ouves isto, então é porque a saúde é um assunto muito sério. E se normalmente é um assunto sério, não é um assunto muito apelativo, sobretudo quando és mais jovem ou mais irreverente. Tudo o que tu queres é tudo menos coisas sérias. E isto leva a que não olhes para a saúde de uma forma geral e com o cuidado que também acaba por ser necessário, e então vais perdendo uma coisa que nós na área da saúde falamos muito, que é maior literacia em saúde, as pessoas saberem mais sobre saúde, porque não querem. Só querem quando, enfim, Santa Bárbara, só chamam por Santa Bárbara quando faz trovões, e aí querem saber tudo e mais alguma coisa e tornarem-se especialistas, oncologistas de bancada. Mas até lá, quanto menos olharem para a saúde, melhor. E por isso há esse grande preconceito, há uma dificuldade muito grande em as pessoas saudáveis ou doentes perceberem muitas vezes a linguagem da saúde. E por isso, sim, eu acho que o humor é uma forma muito hábil, e eu acho que estás a fazê-lo aqui, de conseguir quebrar com este problema e de abrir as portas da saúde e da doença também, porque não temos que ter medo de falar dela. Sim. Eu concordo 100% contigo. Acho que há aqui um caminho e que ainda não percebemos que o humor é uma ferramenta extraordinária de comunicação. Maria João, e estou a chamá-la Maria João porque me deu esta permissão. Maria João, diga-me uma coisa. Então, depois, quando se é médico, não é? E o humor é, como estava a dizer o Raminhos, é uma questão também muito de crença pessoal e cada doente é um doente e nós sabemos que tem que haver aqui tato, sensibilidade, mas quando se é médico, sente que esta ferramenta, o humor auxilia no seu trabalho? Eu acho que é aquilo que o Raminhos disse, eu acho que não há uma regra que se aplique a toda a gente, não é possível. Pois não. O que eu acho que torna o lidar com pessoas mais ou menos inteligentes é perceber o que é que a pessoa que está à nossa frente precisa e qual é o caminho que nós temos para lá chegar. Isto é claro. É nunca fazer nunca fazer um juízo de valor, ou seja, respeitar um pouquinho, e isso percebe-se claramente, não é preciso estar a fazer, não é preciso ter um curso de medicina para a pessoa perceber, se tiver alguma capacidade empática, que a pessoa que está à sua frente está muito mais a necessitar de descomprimir todo o sentimento que tem acerca da doença quer brincar com a peruca, que é uma coisa que nós brincamos muito também, porque numa fase inicial, habitualmente as pessoas vão, quando têm quimioterapia, vão muitas vezes buscar perucas a outros sítios, mas nós temos uma sala cheia de perucas que são as pessoas que depois acabam o tratamento e dão-nos, porque há outras pessoas que podem usar. Uma peruca, indiferentemente se está num hospital privado ou público, é sempre um adereço transitório. Sim. Quanto mais não seja, primeiro, porque uma pessoa espera nunca precisar dela outra vez. Segundo, porque se precisar habitualmente, então nas mulheres é numa fase onde o cabelo já tem outra cor, ou já está às madeixas, ou já não sei o quê, portanto, basicamente isso muda. E, portanto, as pessoas dão-nos as perucas. E uma das coisas que nós fazemos, às vezes, exatamente com essa ideia de brincar um bocadinho com a coisa, é experimentar as perucas com as nossas doentes, nomeadamente com médicos do sexo masculino, porque elas descomprimem um bocadinho aquele primeiro impacto terrível, eu tenho um cancro e agora, se vou precisar de peruca, vou ter que fazer quimioterapia, vou ter que fazer isso. E habitualmente é um momento muito, muito engraçado, mas claramente que há pessoas que não vão achar piada nenhuma a isso.
Mas Maria João, aquilo que me está a dizer também é muito importante, que é, as pessoas às vezes esquecem-se que o humor e a autoestima estão ligados. E quando eu estou a brincar comigo, é como se eu já não me estivesse a vitimizar, porque estou a brincar e estou-me a rir, e isto é um ciclo vicioso. Quando eu rapei o cabelo no cabeleireiro, estava em pânico para enfrentar a minha família, o meu pai, as minhas irmãs, porque pronto, tinha medo da reação deles, porque não queria toda aquela negatividade. Lembro-me que vim do cabeleireiro super nervosa e também estava-me a ver sem cabelo pela primeira vez, né? E tinha acabado de descobrir que tinha uma orelha maior que a outra, ninguém gosta de saber disso aos 13 anos. Pois, careca, assim não parece. Tens uma orelha maior que a outra. Não vais. Não, tens uma mais ainda. Tens uma... Este foi o drama. Raminhos, estava eu a rapar a cabeça e estava em desespero a dizer: eu não acredito nisto, meu. Eu tenho cancro e pareço o raio do Dumbo. O que é que mais me pode acontecer? Eu chorar por causa da minha orelha, passada completamente. Bem Dumbo, exatamente, diz a Maria João, bem Dumbo. Bem Dumbo, assim, opá. E eu quando fui para casa, super nervosa, mal bati à porta, a minha irmã abriu a porta e a primeira coisa que me disse foi: ai, estava tão farta de ter irmãs, porque nós somos 3, estava tão farta de ter irmãs, olha, agora és um Mário. Isto. E eu ri-me daquilo, pensei assim: quem é que diz isto? Mas aquele momento, aquilo que ela fez, não é? De brincar, tirou logo um peso todo. Eu entrei na cozinha e tal, estava lá a minha família toda e já nem me lembrava, já me vinha a rir. Por isso o humor é autoestima. Tenho aqui tantas perguntas. Calma. É para a Maria João também, que é: como é que os médicos lidam quando há mais negativismo durante um tratamento? Ou seja, lá está, quando temos aquele doente que é mais difícil porque é mais negativo. Estão aqui a perguntar a Raquel. É assim, mas não há, eu acho que não há nenhum truque para isso. É assim, chega-se uma relação entre um médico e um doente, pode ser muitas coisas. Pode ser uma relação muito distante, como havia há 10, 20 anos atrás, era muito uma relação de cima para baixo, uma pessoa dizia o que se fazia, ninguém questionava, não havia fontes de informação, não havia nada e, portanto, basicamente, o que era dito era considerado verdade, segundo as opiniões, consultas online, não havia nada disso. Portanto, basicamente era assim. Hoje em dia não, hoje em dia a relação, até porque a competitividade é muito maior, tem que se construir. E essa construção tem a ver com muitas coisas, tem a ver, obviamente, com uma confiança que tem a ver com a pessoa que está à nossa frente, mais do que tudo achar que, indiferentemente de uma pessoa ser capaz de rir ou não rir, dizer ou não dizer, achar que a pessoa é capaz de conseguir resolver o problema porque tecnicamente é capaz, e depois vai-se começando a construir a coisa mais interessante numa relação, para mim, numa relação médico-doente e na área da oncologia, e felizmente na área que eu faço, que é o cancro da mama, porque tem uma sobrevivência muito alta, as pessoas ficam nossos amigos muito tempo, felizmente. Algumas não ficam, mas também quando partem nossas amigas, a maior parte das vezes, que é uma coisa que também é difícil, mas também é gratificante, e uma pessoa vai construindo essa relação, e quando constrói essa relação, chega a uma altura onde começa a perceber o que é que aquela pessoa, o que é que para aquela pessoa é terapêutico para além do que nós fazemos. O que é que para aquela pessoa funciona? Que é sempre Exatamente, o que é que para aquela pessoa é o complemento certo para o tratamento, o que é que a vai ajudar, sei lá, para algumas pessoas. Hoje em dia fala-se imenso da utilização de cannabis no tratamento do cancro, quer em fases avançadas, quer em fases precoces. E não é existem muitos ensaios e estudos publicados sobre isso, alguns com mais efeito, outros com menos. Não é de todo uma prática comum na sociedade portuguesa, mas é uma prática extremamente comum noutros países, muito mais no norte da Europa, no Canadá. Isso dá outro debate maravilhoso. Exatamente. Mas as pessoas, o que eu acho mais interessante nas pessoas que usam cannabis juntamente como adjuvante das suas terapêuticas, é realmente essas pessoas são completamente zen. Uma pessoa pode abrir, fechar a porta, tirar as janelas, as cadeiras pelo... Onde é que elas compram? Onde é que compram isso? Essa piada até eu fazia.
Este Eu é o estava a pensar, cannabis. o que é que- Este Mas é- é que eu já experimentei por causa da ansiedade, mas a mim não me funcionou grande coisa. Não, Não. o mas é corpo muito recebe interessante. por causa da ansiedade. Exato. Pois, estavas Por causa da nervoso. ansiedade. É arranjar uma justificação. Era por causa da ansiedade. Exatamente. Ou então também, se calhar, o sítio da compra não era o ideal, não sei. Mas nestas, em Nós algumas vamos pessoas cortar as funciona. informações. Não, mas em algumas pessoas funciona. Funciona, sim, sim, sim. Noutras pessoas não. Há pessoas que não conseguem viver a doença, a não ser que a pessoa tenha um ar sisudo e que Sim. seja muito compenetrado e que use bata, estetoscópio e Eu sei lá. falo, há uma Não coisa, perde credibilidade. há uma coisa que eu falo no espetáculo que a Marina estava a falar, em relação, por exemplo, o meu pai tem 85 anos, o meu pai está a morrer para aí há 30. Há 30 anos que o meu pai está a morrer. É uma pessoa super negativa, sempre foi. E há pouco tempo, talvez se calhar há um ano e meio, teve um problema qualquer no sangue, que eu, sei lá, uma anemia, mas foi uma coisa que nós tivemos medo que fosse uma leucemia, porque acontece muitas vezes a pessoas mais velhas também, não é? E o meu pai praticamente já estava condenado à morte na cabeça dele. Mas o impressionante é que fala-se muito dessa questão de muitas vezes as próprias pessoas são negativas e as pessoas que são muito negativas que atraem as coisas para ela. Mas o meu pai é o exemplo contrário. O meu pai foi negativo a vida toda e está cá com 85 anos, nunca lhe aconteceu nada. Nunca lhe aconteceu porra nenhuma. Mas sempre teve esse registro. E é engraçado porque claramente este registro do humor eu e os meus irmãos se calhar fomos buscar mais à minha mãe, que era exatamente o oposto em relação a isso. E não querendo, mas a pergunta é também agora para o Rabinho, Sr. João, já te vou perguntar a ti também, mas... O João fala à vontade, ó João. Não é isso, é porque tu estás a falar nisso e eu queria só perguntar-te, que era, estavas a dizer que o humor veio um bocadinho da tua mãe. Quando ela estava doente, tu adaptaste o que é que funcionava para a tua mãe? Porque é como a Maria João está a dizer, o humor não funciona igual para toda a gente. Se calhar a história da peruca para a tua mãe fazia a rir muito. A tua mãe era mais visual, era mais da piada de brincares com a careca dela? Não, era sarcasmo, Okay. Eu sempre fui muito nesse registro e dá-me a ideia que eu tenho alguns amigos, o Nuno Santos, que também passou por um problema grave quando era puto e não tem uma perna, não é? Basicamente ele resolveu, não ele cortar, mas tomou a decisão de tirar a perna e é também muito mórbido e sarcástico e a minha mãe funcionava um bocadinho nesse registro. E eu lembro uma coisa engraçada, os meus pais eram um casal tradicional no sentido em que estavam juntos há 50 anos, mas sempre às turras, aquele clássico. E eu lembro quando a minha mãe estava acamada já nos cuidados paliativos e já nem sequer tinha muita força para falar, o meu pai punha-se lá com as lenga-lengas dele e de volta da minha mãe, e eu só via a minha mãe, revirava os olhos, tipo assim. Até aqui! Era um bocadinho nesse registro. Agora é isso, eu percebo o facto de que há pessoas que para elas o humor não faz sentido. Sim, mas João, diz-me uma coisa, estamos a falar na saúde, mas na tua vida, quando tu geres equipas, não é? E também lidas com humor e no teu trabalho também tens o humor como a tua ferramenta, mas como é que tu reages quando não tens esse feedback, não é? Como é que dás a volta? Como é que contornas? Eu utilizo o humor porque eu gosto de utilizar. Agora, como todos, temos que... Mas não usas como auxílio, né, de comunicação, não usas como ferramenta, imagina, estás a falar que não é uma das tuas ferramentas que te sai assim inatamente, porque tens mas como todos nós aqui temos que medir quem é que está do lado de lá e se essa receptividade existe ou não. Eu acho que o humor é uma maneira de olhar o mundo e de olhar para as coisas e por isso, numa situação de sofrimento, pode ajudar a mitigá-lo. Mas há pessoas que não querendo olhar dessa forma para o sofrimento ou para o mundo em geral, preferem que as coisas sejam muito, muito sérias e enfim, se introduzirem humor é porque não estão a olhar com a devida atenção
Ou não estão a ser levianos, não é? É como se tivessem... aliás, João, está aqui uma pergunta muito interessante, até vou-te a fazer a ti também. Pode acontecer, achas que na tua opinião, pode acontecer que o humor impeça de alguma forma de o doente lidar de forma realista com o problema? Achas que não é isso? Não, eu acho que não impede. Eu acho que é uma grande ajuda. Atenção, o doente atravessa, e já agora falando um bocadinho do meu trabalho, o doente atravessa muitas vezes um percurso complicado. Às vezes é quase um labirinto andar pelo sistema de saúde até ao momento, e a Maria João há de melhor que eu explicar isso, mas muitas vezes aquilo que nós chamamos o patient pathway, o percurso do doente, é um autêntico labirinto, e se não tiver humor ou alguma presença de espírito para saber lidar com isso, não vai ser seguramente nada fácil, e por isso eu acho que é uma ferramenta muito importante. Agora, as pessoas, se calhar, reagem de forma muito diferente, mas que, por vezes também provavelmente vão encontrar o humor em situações menos esperadas. Eu vou-te dar o meu exemplo. Ótimo, era isso que eu tinha a perguntar. Opa, este convidado é maravilhoso porque responde exatamente com exemplos. Muito obrigada. Eu tenho o pai e mãe atravessaram os seus momentos oncológicos difíceis. A minha mãe é quase como o pai do Raminhos, tem um tumor em tratamento há quase 12, 15 anos. O meu pai foi uma coisa muito mais fulminante. A minha mãe é ultra bem-humorada, há 15 anos que a vemos a superar a sua doença sempre com uma presença de espírito inacreditável, brinca com tudo e mais alguma coisa, com Covid ou sem Covid, oncológico ou não, é sempre para a frente. O meu pai não tinha precisamente o espírito quase oposto. E no final, ela conseguiu-lhe contagiar muito desse, mesmo num período difícil, muito desse espírito. E eu acho que é incrível, porque isso serviu de uma grande lição para nós todos. O meu pai, quando sai da CUF, porque, enfim, até aqui os doentes às vezes têm esse problema, que é, de repente, o plafond acaba, ou outras situações que às vezes não conseguimos explicar. E isto o sistema também tem que melhorar desse ponto de vista. Mas o meu pai, quando sai da CUF e se para sem perceber para onde é que há de ir, ou nós sem percebermos para onde é que há de ir, e foi para o São José, foi parar ao lado de um sem-abrigo. Isto é uma lição de humildade muito gira que eu não sabia como é que o meu pai ia reagir. Atenção, não era nenhum Champalimau, era uma pessoa de classe média, mas de repente foi parar ao lado de um sem-abrigo nos últimos dias. E que lhe passava o tempo todo a dizer, olha lá, tens aí um cigarro, E o meu pai respondia-lhe, eu não fumo. E ele dizia-lhe, também não serves para nada. E o meu pai ria-se, é incrível, o meu pai estava a pele e osso e ria-se. E ver o meu pai naquela situação a rir, mexeu muito connosco, deu-nos uma lição de vida espetacular. E eu acho que o humor, nessa altura, veio ao de cima e ele encontrou como uma forma de lidar com o sofrimento e de perceber, ok, isto está arrumado, o assunto estava muito difícil, ao menos vou partir daqui de barriga cheia, por assim dizer, já que fisicamente e literalmente a barriga não encheu muito. João, obrigada pelo testemunho, é mesmo isso, eu acho que o humor também é aceitação, não é? Quando nós, eu sempre brinquei muito com as minhas desgraças todas, mas só consigo brincar com elas quando as aceito, são um mu, mas quando as coisas estão bem resolvidas é muito mais fácil. Maria João, nós estamos aqui a falar de 2 casos, do pai do João e do Raminhos, com esta particularidade. Com a sua experiência, de facto, costumamos dizer que as mulheres têm mais esta força de espírito e são mais guerreiras neste sentido e que os homens, se calhar, são mais negativos. É mesmo assim? Ao longo do seu percurso? Não. Não, é ela por ela. Isso é uma daquelas treta. É treta. Eu acho que... Não somos as melhores, é treta. Não, eu acho que isso é o que eu acho é que, de uma forma geral, toda a gente brinca com isso, também faz parte do humor, não é? As pessoas... Quando os homens estão doentes em casa, habitualmente a imagem que surge é um boneco de banda desenhada e que está cheio de cobertores e um termómetro e não sei o quê.
e afinal tem para aí 37,1 em vez de ter 39. Eu acho que são formas diferentes de ver tradicionalmente, agora já não é tão assim, mas tradicionalmente a mulher, para além de se preocupar com a doença, tinha muito o aspecto preocupativo da família, não é? Estou doente, mas agora quem é que trata disto e daquilo e das coisas de casa, e quem é que faz as refeições, e quem é que vai às compras, e quem é que não sei o quê. Pronto, claro que isso é diferente consoante a classe social e as coisas acontecem de forma diferente, mas era muito assim, portanto havia muito esta preocupação, esta carga da pessoa que fica doente, é a pessoa que tem a responsabilidade de cuidar das coisas todas. Enquanto que o homem quando estava doente, claro que também era uma coisa que preocupava, mas habitualmente era o espelho depois, era vivido do lado feminino. Sim. Eu não acho de todo, cada vez acho menos, e também felizmente que estes estereótipos mudaram muito, cada vez mais. E eu acho que uma das coisas mais entusiasmantes na vida de hoje é cada vez, eu sou bastante pouco convencional nessas coisas, acho piada a todas as pessoas por serem pessoas. Quanto mais diferentes, mais piada tem. Este conceito de o casal é um homem e uma mulher, quando muitas vezes não são agora, ou são pessoas daquelas em que não são, faz daquelas barracas que não a pessoa, entra um casal e uma pessoa diz, então este é o seu filho, não, este é o meu marido, e é daquelas barracas que não aconteceriam há uns anos atrás, mas que agora cada vez mais acontecem. Eu acho que a sociedade foi mudando, a geração atual e a geração anterior à atual já são gerações muito diferentes do que nós estávamos habituados a viver. Claro que ainda vivemos num país que tem muitas convenções, muitas formas de estar. Acredito que há muita gente que acha que não é bem gozar com a saúde, nem com o diagnóstico de cancro, e que é uma coisa de muito mau gosto, mas acho que cada vez menos se vê isso, e eu acho que as pessoas estão mais abertas. Concordo que há um caminho muito grande a percorrer, não é só no humor, em muita coisa, muitas formas de ver na comunicação. Maria João, eu concordo com aquilo que está a dizer, e de facto posso-vos confidenciar, quando eu criei o projeto Cancro com Humor, uma pessoa disse muito zangada, tu só fazes cancro com humor porque não morreste de cancro, senão não fazias. Então lá está, vá lá. É um bocado difícil. É este feito que eu tenho de andar viva, estás a ver? A ofender as pessoas. Raminhos, diz-me uma coisa, o que é que tu aprendeste enquanto cuidador? O que é que tu, aliás, deixa-me reformular, o que é que tu aprendeste enquanto cuidador que não aprenderias de outra maneira? O que é que tiras daqui? Vou-te dizer para dar o que eu disse aos psicólogos quando a minha mãe estava nos cuidados paliativos, e depois havia aqueles encontros muito solenes com o psicólogo da casa e com o médico, e eu lembro de uma vez, eu contava isto no espetáculo, eu lembro de uma vez que eles chamam-me por uma sala e sentam-me, e está o psicólogo à minha frente, está a enfermeira, a chefe do serviço, e mais o médico da minha mãe, e o psicólogo começa a falar muito sério para mim, lá está, porque não sabia, porque é assim que lida com a maior parte das pessoas, e ele assim para mim fez-me exatamente essa questão, perguntou-me, então António, o que é que aprendeu com esta viagem? O que é que aprendeu com esta viagem da sua mãe? Que é que não há nenhuma lição que tire daqui? E eu assim, assim de repente não me lembro de nada que tenha aprendido com isto. E ele assim, mas não há nenhuma lição que tire disto, não há nada inspiradora. não há nada que... E eu de repente lembrei-me de uma coisa e disse, olha, há uma coisa assim, há uma coisa quando eu estou mais triste e estou mais em baixo e venho aqui ter com a minha mãe e estou mais em baixo, eu basta-me olhar para a minha mãe que penso numa coisa e fico logo mais bem disposto. E ele assim, diga António, diga, o que é que o deixa mais bem disposto quando está aqui com a sua mãe? Diga o que é que lhe deixa mais bem disposto quando está em baixo. E eu disse,
Bem, quando eu às vezes estou triste e estou aqui com a minha mãe, basta-me pensar antes ela do que eu. E o que é que ele fez? Olha, eles ficaram, os três, não sabiam onde é que se haviam de meter. E eu por dentro, eu sabia, obviamente, não estava a dizer aquilo, eu sabia o que é que estava a dizer, não é? Mas eu disse, olha, obviamente eu estou a brincar, não é? Porque lá está, o humor nesse sentido, eu acho que eu uso o humor de duas maneiras, não só para aliviar a dor da pessoa, mas lá está, para aliviar a minha também. É a minha maneira de brincar. Epá, esse senhor que está aí ao teu lado, o Miguel Belo, no velório da minha mãe, que foi, há duas alturas da minha vida que eu chorei baba e ranho. Foi quando nasceu a minha primeira filha e foi quando fecharam o caixão da minha mãe no velório. Mas mesmo no velório, o Miguel Belo, que é o meu agente e que está aqui com a Marina, veio ter comigo, lá está, muito solene, está tudo bem, pá, olha, pá, tudo o que tu precisares, diz-me, precisares de alguma coisa, e eu virei-lhe as costas e de repente disse, pá, não, Miguel, por acaso precisava que me fizesse aqui um favor. Ele diz, pá, diz o que é que precisas. Eu disse, pá, arranja-me outro caixão que a minha mãe está muito apertada neste, que eu estava a ter com os pés ali na ponta. E ele só dizia, pá, estúpido, pá. E há pessoas que não compreendem isto, não é? Mas é a minha maneira, de ver as coisas. Eu acho sinceramente que, como cuidador, sabes, eu não fui. É um cuidador diferente. Toma, Maria Rita. É um cuidador. Como familiar, pronto, como familiar, não é? Como alguém que está eu já lidei com muita doença de perto. Desde a minha irmã é fisioterapeuta, mas trabalhava na Liga Portuguesa dos Deficientes Motores, trabalha com muitos miúdos com paralisia cerebral. Eu ia muitas vezes ao serviço dela. A minha família dos meus pais é do Alentejo. Muitos familiares meus doentes vinham para a minha casa em Lisboa, o que não é bom para uma criança. É óbvio, eu ter as minhas tias, coitadas, a definhar, mas é as memórias que eu tenho. Pá, e então, a minha avó morreu acamada também, com 99 anos, e os últimos num processo de demência. Portanto, eu, de alguma maneira, eu não... É o que é, pá. Às vezes acho que não é o que é. Eu percebo as pessoas que têm que ter essa seriedade nas coisas. Mas para que é que eu vou estar a colocar mais carga numa coisa que por si só já é má? Não é? Sim. Para que é que eu vou estar... É muito aquela ideia, obviamente, eu nunca passei, e nem espero passar, como é óbvio, por um caso desses. Espera aí, Maria Rita, não. Espera aí que a minha filha agora está-me a pedir aqui uns fones. Opa, leva aqueles grandes. Eu já estou. Então vai procurar outros. Vá lá. Isto é assim. O que é que eu estava a dizer? Já me esqueci, entretanto. Agora também me esqueci. Disseste, vai procurar outros. Vai procurar outros fones, sim. Não, mas olha, eu também me esqueci, mas vou aproveitar quando pensas para integrar aqui o João. João, é um bocadinho aqui na linha do Raminhos, é o que é, ou de facto, não sei se já pensaste sobre isto e se queres responder esta pergunta também, porque agora já sei que foi a pergunta que o psicólogo fez ao Raminhos, até me estou a sentir voltar a perguntar também, mas o que é que tu tiras, e se é que tiras daquilo que aprendeste com os teus pais? Com os meus pais, de ser cuidador? Sim. Olha, eu por norma, sou muito bem disposto, mas por norma sou pouco afável, pouco atencioso. E não é por nada, é o que é, como dizia o Raminhos. E com os meus pais, e muito com a minha mulher, mas com os meus pais fui aprendendo a ser mais cuidadoso, mais atencioso, estar mais presente. E isso, de repente, eu olho para trás e digo, calma, que eu obviamente também estou a ficar mais velho, por isso estou a tentar arranjar exemplos para que as minhas filhas depois cuidem de mim. Não é isto, mas de repente nós vamos percebendo que somos necessários. E ser necessários por ser pai ou por ser cuidador é muito importante. Agora, em Portugal falta muita informação sobre ser cuidador. Informal,
porque de repente há aqui uma questão que é, podes ter o melhor humor do mundo, mudas-lhe a letra, passas para tumor, é só uma letra e tudo muda à tua volta. E tu não estás preparado, não sabes a quem podes recorrer, não sabes com quem é que podes lidar e como é que... Tão simples quanto isto. Espera aí, João, estás a falhar, não sei se é comigo. Aqui não, deve ser o teu. Não. Mas eu às vezes falho muito, é? É a minha internet, que está um bocadinho instável, mas você está bem, não está? Sim. Tá. Pronto, eu deixei-te de ouvir agora no final, mas desculpa, é tão continua. simples quanto isto que eu estava a dizer, de repente tu nem sabes que dietas ou como é que has de fazer, como é que mudas a cama a uma pessoa que está naquela situação. E Portugal tem que apostar francamente nisso, porque há aí uma grande falha. Sim. Maria João, concorda com o João nesta questão os cuidadores estão a ser negligenciados, há aqui ainda um trabalho... Porque a verdade é que o doente é o cerne da questão, claro que é a principal preocupação, mas depois o cuidador também sente isso. Ainda há aqui um longo caminho a fazer. Eu acho que, é assim, isso também dá 400 programas. 400. Não vamos por aí. Mas o que eu acho, acho que toda a gente tem a noção disso. Nós temos muita coisa boa, muita coisa que melhorou. Esta área dos cuidados continuados e dos cuidados de fim de vida é uma área muito complicada, não há suporte muito grande, cuidar das pessoas é difícil. Temos visto agora com o Covid a desgraça que é, e não estamos a falar de cancro, mas estamos a falar de situações de pessoas que estão em lares e as condições que estão, como é que as coisas acontecem. É uma área onde não há claramente suporte nem conhecimento das pessoas para ajudar, não é? Há muita gente que gostava de ter os seus pais ou os seus filhos, ou quem seja, porque não se morre só de cancro quando se é velho, também pode-se ter quando é novo. Gostava de os ter em casa, mas não tem qualquer hipótese de os ter em casa porque não sabe exatamente, não tem o suporte, não sabe o que é que há de fazer, não sabe para onde é que há de ir se estiver aflito, coisas básicas. Mas isso estamos a caminhar devagar, até porque não somos um país rico e temos grandes deficiências, como se tem visto, e portanto temos que ir como se pode. Sim. Acho que já foi pior. Agora nota-se mais porque temos mais consciência e também as pessoas vivem mais tempo. Mesmo com cancro, as pessoas vivem mais tempo e chegam mais a fases mais terminais durante um tempo mais prolongado. Portanto, sim. Agora, acho que é difícil. Eu acho que eu compreendo completamente a ideia de trazer o humor para o palco. Eu acho que na minha vida faz todo sentido, porque acho que também é um bocadinho como o Raminhos, depende da forma que nós fomos educados. Quando se tem pais que são sarcásticos com tudo, não é? Com tudo, o sofrimento tem sempre um sarcasmo associado, porque já foi assim toda a vida, não é? Quer dizer, para mim isso também faz parte da minha vida e, portanto, não entendo isso de outra forma. Agora, não acho que seja fácil dizer assim, olha, há aqui um caminho que é, vamos agora fazer humor em todos os sítios e para toda a gente, porque acho que isso não resulta. Há pessoas nas quais não há clique. Sim. Sabe que eu, enquanto doente oncológica, tenho muita gratidão à minha médica, mas a minha médica era muito engraçada e era essencialmente muito empática, e o humor também ajuda muito nesta empatia. E era brasileira, o que é maravilhoso, porque os brasileiros parecem sempre contentes, não é? Porque têm aquela alegria na voz. Ela podia-me dizer a pior notícia do mundo, mas Maria, vai fazer quimioterapia, radioterapia, que parece que era um samba. Show de bola, vai fazer quimioterapia. Mas esta forma como ela lidava comigo, esta alegria que ela tinha em dizer as pequenas coisas, o bom dia, o passar por mim no corredor e buscar molhos, eu não me esqueci de você, não fui almoçar não, que ainda não... Só isto. Este trato de proximidade, e depois o humor aproxima, não é? Porque se eu tenho ali um médico daquele lado, muito sério, muito sóbrio, que não levanta os olhos, que não sabe o meu nome,
e que não brinca, e depois eu quase que nem me sento. Mas é assim, Maria João, mas eu acredito que quem trabalha também nesta área É muito difícil. é porque quer. Yeah. Pois. A maior parte das vezes, sim. Não é como eu tenho amigos meus que são enfermeiros de psiquiatria, só vai para a psiquiatria quem gosta de psiquiatria. Não é? Imagino que sim, eu se tivesse que ir para a psiquiatria já estava a varrer ruas, de certeza. Porque as pessoas que eu conheço que são médicos ou enfermeiros que trabalham na área da oncologia são pessoas que têm que aprender de algum modo a relativizar as coisas e a separar as coisas, que senão estão tramados. Claro que sim, mas eu acho que a medicina é sempre vista pelos outros como uma profissão que tem qualquer coisa diferente, porque tem habitualmente a vida das pessoas, depende obviamente da especialidade, mas entende-se, tem uma responsabilidade muito grande para com o próximo, entende-se como sendo diferente. O que é que eu acho? Eu acho que as pessoas ao longo da vida é como tudo, eu acho que deve ser a mesma coisa que como ser um humorista, não é? Uma pessoa tem uma parte, se eu lhe perguntar, gosta muito da sua profissão, vai-me dizer de certeza que sim, eu adoro a minha. Agora, não? Foi o que calhou? Tem dias. Tem dias. Pois, a minha também tem dias. Tem dias onde tudo parece que sai mal. Pois é. Tudo sai mal. Mesmo até uma coisa, uma forma de falar com a pessoa sai mal, não resulta. Marino, posso fazer uma pergunta a Maria João? Por favor. Nós só falámos até agora um bocadinho do humor que o doente tem que ter. Agora, enquanto profissional, como é que o humor ajuda a defender-se dos casos mais difíceis e desses dias para si, na sua própria vida, como é que o profissional... Ok. Ajuda também. Isto é um peso. Eu estava-vos a dizer uma coisa que eu sinto sempre, e é uma das coisas que me chateia mais, porque eu tenho boa memória, tenho muito boa memória, nunca esqueço o nome de ninguém, e mais, habitualmente não só não esqueço o nome, comecei onde é que trabalha, o que é que faz, quantos filhos tem, e quando não sei, me esqueço, vou ver antes da pessoa entrar, porque acho que é fundamental a pessoa saber que nós estamos ali, não deixe de fazer isso. Isto é uma coisa que torna as coisas melhores. Mas quando as coisas correm mal, e correm mal às vezes, não é? Correm mal para todos, e quando as coisas correm mal, e na nossa situação correm mal, nós temos de trazer isso para casa. E eu trago isso para casa. Acreditem que trago isso para casa. E corta-me muitas vezes. São pequenos, são amigos. Uma pessoa... Podem dizer assim, isso é treta. Pô, garanto-vos que não é treta. Garanto-vos que aquelas pessoas que eu vejo todos os dias e que me encontram não são treta. E o que acontece na vida delas são coisas que a nós nos custam muito. E a única forma, às vezes, é de brincar com isso. Às vezes nós lembramos uma pessoa porque nós trabalhamos cada vez mais na área da oncologia, nós trabalhamos em equipas multidisciplinares, como estava a dizer a Martina, vai fazer quimio e rádio, e estes tratamentos são decididos e são feitos em conjunto, e nós trabalhamos cada vez mais em conjunto. E uma das formas que nós temos, às vezes, de homenagear as pessoas que nós tratamos é cada um a contar a cena mais hilariante que aconteceu com essa pessoa. Em vez de estar a dizer, porque não sei quê, não estou a dizer que não nesse lembrar com uma gargalhada, não existe às vezes uma lágrima também, mas é mesmo a piada, lembram-se daquele dia que, sei lá, foi ao hospital dia para fazer quimio e o catéter não funcionava e veio para cima e a gente virou e desvirou e tornou a virar e não funcionava por nada deste mundo. E só mesmo no fim, quando já não precisava daquilo para nada, é que a porcaria do catéter funcionou. Ou quando, sei lá, ou quando a pessoa sei lá, montes de coisas que nós lembramos da pessoa. E há episódios que são, obviamente, individuais, mas que fazem com que para nós também seja um descanso, não é? Não é só lembrar, que chatice e que sofrimentos e que não sei o quê, são episódios da vida. Isso é o meu pai. É verdade. O humor cria
O humor cria excelentes memórias. Eu posso-vos dizer que uma das coisas mais incríveis que eu vivi e vivenciei, foi das coisas mais difíceis que eu fiz profissionalmente e das mais incríveis. Eu tinha um amigo, eu criei um amigo no Cancro com Humor, que era o maior apaixonado pelo Cancro com Humor, que estava nas minhas palestras todas. Eu já estava a dizer aquilo que eu ia, já sabia o texto, sabes, Raminhos, que temos uma pessoa que já sabe aquilo que tu vais dizer. Era ele, era o Jorge. E foi terrivelmente para mim difícil a morte dele. Tinha também, depois há um contexto, eu tinha perdido tantas pessoas e aquela morte, aquela pessoa que eu não estava nada à espera, e foi muito difícil para mim. Quando eu recebo, ele tinha morrido há pouco tempo, e ele levou um amigo dele a uma palestra minha que também foi de morrer a rir, porque o amigo era hipocondríaco e ele a dizer, eu estou aqui a fazer xixi para o saco durante a palestra inteira e este gajo está-se a queixar, a dizer que tem fome. Tipo a coisa assim, tá? E o Jorge tinha falecido há pouco tempo e convidaram-me para fazermos uma palestra Cancro com Humor, de homenagem ao Jorge, onde eu tinha que estar em palco a falar, fazer Cancro com Humor. Estávamos a celebrar a vida do Jorge, mas ele tinha falecido há, não quero mentir, não sei se 15 dias, foi uma coisa muito, e eu disse-lhe, pá, não, olha, é o meu limite, não consigo, vai ser impossível, que humor, não tenho humor, estou triste, não consigo fazer isto. E depois o Marco me disse, não, mas eu não quero que tu faças, não é um espetáculo, quero que vás à memória, pensa no Jorge. E então foi isso que foi, a chorar e a rir tudo misturado, a lembrar-me destas histórias e ir resgatar quando palestras que ele tinha ido, piadas que ele tinha dito, coisas que ele tinha feito. Ele corria a maratona, misturei aqui os erros, ele corria a maratona e dizia que éramos todos preguiçosos e tal, era um lutador, e era essa memória ele deixou memórias felizes, era uma pessoa bem disposta, então eu só tenho que ir aqui, não tenho que estar a fingir nada, não é? E o humor sai daí, é natural, e isso é extraordinário, o humor pode ser memória. E agora vamos ficar com este momento solene, não brincar. João, estamos agora. O tema desta conversa, pode o humor servir como terapia? Estamos todos aqui a dizer, acho que um bocadinho o mesmo, no sentido em que não há uma fórmula, não há aqui uma. Não é taxativo, sim. Não é taxativo, mas que é terapêutico, efetivamente pode ser, não é? Porque tanto para o doente, como para o cuidador, como para o profissional de saúde. Concordamos com isto? Sim. E, João, eu gostava de saber também, eu acho que não dá para falar de cancro sem falar de vida e sem falar de morte. Na palestra, aliás, na conferência, estávamos aqui a discutir isto, em que os meus convidados, a maior parte defendia que o humor na morte não é possível, ou seja, quando tu sabes que está ali a acontecer, quando estás a despedir das pessoas. O que é? E para nós, e João, não sei se tu viveste isso, alguma dessas experiências, comigo particularmente, o humor nesses momentos é quando, se eu tenho vontade de dizer alguma estupidez, é aí, que é quase que vou lá buscar aquilo para respirar. É possível fazer humor em casos terminais, em momentos muito difíceis? Olha, eu vou-te responder com a última frase que tenho do meu pai. Eu perguntei ao meu pai, tinha ido, saí a correr do hospital, ou tinha chegado ao hospital a correr, e disse-lhe, pai, olha, tive que ir ali comer qualquer coisa a um chinês horrível, e comi porco doce, que era uma coisa que eu não percebo como, mas o meu pai adorava. E comi porco doce. E ri-me e disse-lhe, da próxima vez vai comigo. E o meu pai respondeu-me, até aí tinha sempre respondido com perspectiva de futuro, e respondeu-me, olha, eu acho que já não vai dar. E isto foi a última frase que eu tive dele. E rimos os dois, e é uma coisa tão básica como, enfim, tu recordares o teu pai, a última recordação que tens dele, por causa de uma refeição horrível, como seja porco doce de um chinês, enfim, só melhor só se fosse família feliz, aquele outro prato. Ficava muito bem no família feliz, fez era. Mas não foi o caso. Mas sim, até no momento extremo, eu acho que... Mas isso é isso que estávamos a falar. Depende muito de cada um, e o humor é mesmo isto, é uma lente que tu pões para olhar o mundo de outra maneira, da tua maneira, se assim o quiseres, que te pode defender ou não, que pode mascarar ou não, mas eu não sou especialista, o Raminhos é que é, mas
eu não tenho a mínima dúvida que serve como terapia, serve como arma, serve como bengala, e por isso é que eu vou seguindo pessoas como o Raminhos. Mentira, tu não me segues, pá, que eu já estive a ver aqui no Instagram. João Condeixa, João Maria, também é Maria, João Maria Condeixa, vê lá se te segue. Eu sigo, só passei a seguir o Raminhos no Instagram há bocado, porque eu, de facto, no Instagram só tenho fotografias feiras. Mas, Raminhos, vai ver o Facebook do João, porque ele tem muito humor, todos os dias lhe acontece alguma coisa, com as filhas, e então eu acho que essas pessoas mais engraçadas, opa, eu vou lá ver tudo, todos os dias. O que é que o João escreveu hoje? Olha, eu vou dizer uma coisa, dos humoristas que eu mais gosto é um humorista que poucos gostam, que é o Sinel de Cortes. Sim, que é. O que ele faz é uma bomba para muitas pessoas, é inacreditável. Para algumas pessoas aquilo é inacreditável, quer temas como racismo, quer temas como cancro. E um dos episódios que eu mais gostei foi quando ele faz uma rábula sobre tetraplégicos e acaba o espetáculo e vem um tetraplégico com a mãe ter com ele, porque tinha visto, aquilo tinha sido tudo sobre tetraplégicos, e o tetraplégico vem ter com ele no final, e a mãe diz assim: olha, eu peço desculpa de só vir agora, mas o meu filho não foi capaz de se levantar e vir aqui mais cedo. Clássico. Foi espetacular, porque é o próprio tetraplégico a querer estar ali, a rir-se e a querer, olha, só não se levantou por causa disto. E nós às vezes temos muitos receios, porque levamos a vida muito a sério. E a morte e a vida são coisas que nós, não é relativizar, não é levar com leveza, mas enfim, não é preciso levar a coisa tão a sério, porque senão torna-se tudo muito chato. E é uma forma de sermos mais felizes. Eu digo-vos que um dos meus temas favoritos, em qualquer contexto, é falar sobre morte. Aliás, eu lembro-me que estávamos a jantar e eu disse aos meus pais como é que eu gostava que fosse o meu funeral. Ouçam lá! O meu pai ia se engasgando. Já sei como é que seja o meu funeral. E nós lancei o tema. E depois adoramos. Na minha família falamos muito. Como é que queres que seja o teu funeral? Como é que eu quero que seja o meu funeral? Olha, é muito simples. Primeiro, vai haver um gajo na igreja com uma listinha dos indesejáveis. As pessoas, eu vou pôr nomes de pessoas que eu não quero, que por acaso no funeral há sempre aquela malta que vai ver o funeral dos outros e não gosta do morto. E eu vou ter uma lista, estás a ver, não é? Não, António Raminhos não entra, está aqui, olha. E é uma pena que a anfitriã... Uma guest list. Tens uma guest list. Tenho uma guest list, claro, porque é maravilhoso barrar pessoas no teu funeral. Gostava muito que houvesse música, gostava que houvesse 5 minutinhos de stand-up comedy, gostava que houvesse assim uma coisinha, né? E expliquei isto aos meus pais. Ai, falhei a net, esperem lá. Mas estou-te a ouvir. Estamos a ouvir. A minha imagem está parada, acho eu. Sim, está parada porque estamos a ouvir. Mas paraste muito bem. Não, e os meus pais, lembro-me que quando lancei este tema era tabu, mas teve de deixar de ser, não é? Quando a miúda tem cancro tem que se começar a falar das coisas. E eu lembro-me que eles ficavam assim um bocado, que conversa, não falo sobre isso. E há um dia em que estamos a apanhar azeitona, que é uma coisa maravilhosa, né? Estamos todos a ripar, sabem? E do nada, está o meu pai em cima da árvore, né? E do nada a minha mãe diz assim, lembra-se, olha, ouçam lá, no meu funeral aviso já que não quer flores. Foi isto que ela disse. E o meu pai, porquê? Fez uma azeitona. Isto é já pensar por isso. E começámos a rir. E a partir dali a dizer o que é que cada um queria. E isto é extraordinário, porque há aqui uma abertura tão grande que a minha mãe já há muito tempo que preencheu o testamento vital, porque está à vontade para lidar com a questão da efemeridade da vida. Porque se foi falando. E é isto, eu acho que a morte ainda é um tabu, mas é tão... Maria João, diga-me uma coisa, falando aqui na questão da morte, com que idade é que acha que se deve falar da morte naturalmente com as crianças? Eu sou defensora que se deve falar em família, desta forma natural. O que é que acha, Maria João? Dizem que há uma idade própria ou não? Eu acho que não... Eu acho que eles sejam capazes de entender, não é? Para um miúdo pequeno, muitas vezes esse é um conceito, mas eu acho que desde que se consiga entender, uma das coisas mais difíceis, como estava a dizer, em relação ao discurso e à conversa acerca da morte, tem a ver com o facto de não ser
nada que faça parte nem do ensino, nem da conversa habitual, nem nada. Portanto, passa completamente ao lado. Nós vivemos cada dia a pensar que não vai acontecer. Aliás, nós todos os dias olhamos ao espelho e não entendemos como é que aquele anormal que nos viu no outro dia disse: estás tão diferente, quando nós estamos exatamente iguais ao dia seguinte, não é? Portanto, nós temos a ideia de que nós chutamos para a frente, não é? Quando temos 20, os 30 que são tipos velhos, aos 40 são os 50, aos 60, e chegamos a uma determinada idade em que já não temos hipótese nenhuma de chutar, somos idosos, quer queiramos, quer não é? Portanto, e isto, o que eu acho que isto faz é uma ausência dessa conversa importante, que é, nós não somos eternos e é bom que a gente lide com isso, porque isto acaba, não é? Ou as coisas, ou há uma magia que não vai acontecer, ou então acaba para todos. E, portanto, acho que essa conversa faz sentido. Nós temos essa percepção, eu tenho essa percepção muito mais agora, apesar de eu vir de uma família onde toda a gente é médica, eu tenho essa percepção muito mais agora desde que entrei na área da oncologia, porque na área da oncologia também as coisas mudaram muito. E o que acontecia há 10 anos atrás é que basicamente ninguém falava da pessoa que ia morrer, ou seja, as pessoas ou chegavam lá a essa conclusão por elas próprias e não falavam, ou então falava-se com a família, que era uma coisa absolutamente incrível, não é? E eu posso, só para perceberem como isso é errado, eu estava no meu primeiro ano do internato de cirurgia, que eu fiz no Porto, no Hospital São João, e havia no serviço uns quartos assim particulares, onde estavam as pessoas que tinham hipóteses mais de ficar nesses quartos particulares. E havia sempre um especialista e um interno alocado ao quarto. E um interno no primeiro ano de cirurgia acha sempre que já está numa posição muito avançada na carreira, não é? E, portanto, passar visita à tarde ao senhor que estava no quarto particular era assim uma coisa. E nós tínhamos tido uma reunião de manhã onde o senhor tinha um cancro do intestino e estava numa fase muito avançada e foi operado, mas basicamente abriram e fecharam porque não era possível fazer nada. E, entretanto, eu fui visitar o senhor, era super simpático comigo, era delicadíssimo. Era um senhor que deveria ter aí uns 70 anos, mais ou menos, era um senhor delicadíssimo. Eu entrei e estava lá uma senhora no quarto. E a senhora saiu, eu cumprimentei-os e não sei o quê, a senhora saiu atrás de mim e perguntou-me, então, qual é o estado dele, como é que as coisas estão e não sei o quê. E subiu-me à cabeça a importância. E então, e na altura era assim, falava-se com a família, não se falava com as pessoas, e eu disse, olha, está muito mal e provavelmente não vai durar muito tempo porque a doença já está disseminada e não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, o que é certo é que a senhora se foi embora e passada aí 1 hora eu volto ao quarto e ele olha para mim com um ar furioso e diz-me assim, eu só não acabo com a sua carreira agora. É muito nova, bonitinha, e porque eu acho que não vou viver tempo suficiente para ver que se continuar assim, isto vai acabar mal. E eu fiquei completamente, ele disse, aquela senhora com que falou e que veio aqui, já não me via há 10 anos. Ela é minha mulher, nós não nos separamos. Mas eu não vivo com ela há 10 anos. E ela só veio aqui especificamente para saber qual era o estado de saúde. Nunca mais. Na minha vida. Nunca mais. Mas é que nunca mais eu falei com um familiar sem o consentimento do doente. Serviu-me, nessa altura, já nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, ninguém falava com familiares sem o consentimento dos próprios. A não ser que a pessoa estivesse incapaz. E eu aprendi, que eu aprendi da forma dura. É como tudo na vida. Nunca mais. Essa história é maravilhosa. Felizmente as coisas agora estão a mudar e o doente está mais no centro da questão, não é? E caminhamos para aí. Meus caros, já passou o tempo, foi maravilhoso.
Sim, foi a correr, foi assim, foi muito rápido, não é? Quero agradecer-vos muito, agradecer às pessoas que nos estão a ver, no conforto do vosso lar, muito obrigada por estarem desse lado. Obrigada, Raminhos, obrigada, João, obrigada, Maria João, porque, de facto, aquilo que nós estamos aqui a fazer é simples, mas é urgente, que é conversar sem tabus, sem meias palavras, sobre temas que normalmente temos tanta dificuldade em conversar. Um beijinho, obrigada aos três.